Olá, lua crescente no signo de Aquário. Lembrando que a lunação é do signo de Capricórnio, que a lua nova ocorreu dia 18 de janeiro. Estamos aqui diante de um desenho original. O ascendente desse mapa para São Paulo é Sagitário. Então, temos aí um movimento de uma energia de conhecimento, de amplificação. O Sol está em Aquário com um grande estélio, né? O Sol, Marte, Plutão, Mercúrio, Vênus. Então, temos 5 energias potentes, né? E são planetas três pessoais, Marte, Mercúrio e Vênus, e Plutão é transpessoal. Isso traz uma força, né? Intensifica uma materialização, uma realização dos atributos de Aquário, né? Então, Aquário ele traz os grupos, os amigos, as instituições que regem o povo, a fraternidade, a liberdade, a igualdade para todos. Então, ele traz um conceito de universalidade, né? Traz um conceito de unidade, que todos nós somos um, pertencemos a um planeta e que diante das galáxias que existem no nosso universo, nós somos um pontinho, né? Um grãozinho de areia. Então, essa visão maior, né, do cosmos, que Aquário e Urano também mobilizam em nós, esse é um momento muito rico para assimilar esses conceitos. Nós tivemos aí, dia 23, uma conjunção exata do Sol e Plutão a 3 graus, e que foi um mapa assim maravilhoso, só de sextis e de trígonos. Então, isso significa que a vontade e o poder que Plutão tem de transmutar, de transformar, de regenerar e de plasmar os conceitos aquarianos, né? Essa visão de unidade, fraternidade, liberdade, igualdade para todos. Isso foi feito com glórias e vitórias. Então, nós temos aí um ciclo aquariano e esse ciclo lunar mesclado, integrado, entrelaçado, fortalecendo esses valores, né? Essas energias que, à medida que nós façamos contato, né, elas reverberam e vibram internamente. Marte em Aquário, ele traz um movimento, conjunção ao Sol. Então, nós temos os planetas em conjunto. Então, toda a qualidade, os atributos que cada planeta tem, eles estão intensificados, entrelaçados com a energia do Sol, de Plutão, de Mercúrio e de Vênus. Então, as ações, os impulsos de Marte estão sendo iluminados pelo Sol. E o Sol em Aquário está falando dos amigos, dos grupos, da consciência grupal, de ter uma visão mais ampla, de olhar para o futuro. Então, os impulsos de Marte, eles estão, vamos dizer assim, muito mais voltado para o coletivo do que para o individual, para o pessoal. O Sol e Plutão, isso também traz uma força muito grande de uma realização, né? Sol e Plutão, ele traz o novo, ele traz essa regeneração, ele traz aquela forma nova, principalmente uma forma nova, porque eles estão aspectados com Urano, que é o regente de Aquário. Então, esses aspectos
A comunicação em Aquário é uma comunicação coletiva, é a comunicação da internet, é a comunicação das mídias, dos grupos, e trazer uma comunicação, uma aprendizagem, um ensino de qualidade, de veracidade, com lucidez, né? De trazer essa lucidez da mente, dos pensamentos para a humanidade, para o coletivo, para o universo. E Vênus em Aquário também ela está muito bem aspectada porque ela traz um aspecto de amor, né? De internamente ela traz na alma esse amor pelas pessoas, pelas relações, aonde as corretas relações humanas, elas estão ativadas. Vênus está plasmando, está mostrando o quanto é muito mais sustentável as relações sinceras, adequadas, com respeito, com responsabilidade. Então, esse é um momento muito rico, muito oportuno de eclodir, porque essa lua nova, ela nasceu em Capricórnio. Capricórnio é um signo de persistência, de responsabilidade, de respeito, de estrutura, de solidez, de ação, de inteligência, tem a vontade e o poder de fazer o melhor e de plasmar e de realizar. Então, ter começo, meio e fim. Então, isso está trazendo um fluxo muito interessante, muito oportuno para que nós possamos perceber em si mesmo, nos aspectos pessoais, nesses planetas pessoais que estão tocando os impulsos para as ações, as comunicações, o conteúdo que nós aprendemos, que nós comunicamos, que nós falamos, aquilo que nós absorvemos e as relações, né? As corretas relações humanas, porque Vênus plasma a beleza, a harmonia, a equidade. Só que tem um grande desafio com a Lua, porque a Lua crescente é um grau de 90 graus, né, aonde se tem que ter reajustes e retificações. A Lua em Touro, ela está bem, ela está exaltada, mas ela está aí nesse desafio. Então, as corretas relações humanas em relação aos valores, aos recursos materiais, isso tem que ser revisto, sair do egoísmo, da separatividade e trazer a inclusividade. Então, esse stellium que temos aqui em Aquário, na 11ª casa, ele está extremamente potente para trazer esses conceitos e valores para as pessoas que estão mais abertas a receber, né? E esses aspectos também estão fazendo aqui um sextil com Netuno e Saturno. Então, isso dá uma potência, uma fluidez, porque Saturno também é o primeiro regente de Aquário, e ele traz essa sedimentação, essa estruturação. Então, ele está fechando aqui o ciclo, e Netuno também está fechando o ciclo para entrar em Áries, mas estão trazendo essa fluência, essa possibilidade de ter um mundo muito melhor, onde as pessoas possam viver e estruturar essa fraternidade. Netuno traz a, os valores dessa unidade, ele traz também é a oitava superior de Vênus, então ele traz o amor universal, o amor incondicional, que também devemos ter em relação aos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e o próprio homem. E o homem trabalhando para ampliar a consciência para uma evolução.
e esses aspectos de Saturno e Netuno em conjunção, fazendo um sextil com Urano, também Urano finalizando aí seus trabalhos em Touro, ele ainda retrógrado, mas logo ele vai entrar em Gêmeos, e isso vai ativar os conhecimentos. Então, essa visão que Mercúrio, Marte, Vênus, Sol, Plutão em Aquário, isso já está trazendo um vislumbre da necessidade de ampliar os conhecimentos, de se atualizar, mas com qualidade. Por quê? A ampliação da consciência, a era de Aquário vai trazendo cada vez mais novos recursos, novas formas, novos materiais, novas formas de se relacionar, de se comunicar, de escrever, de pensar, de refletir. Isso também inclui as artes. Então, esse é um aspecto muito importante para que nós possamos quebrar os velhos paradigmas e ampliar para o novo. Então, aquelas falas inadequadas, elas já não têm mais espaço, elas são obsoletas. Então, quem quer usar a sua energia, o seu tempo de uma forma adequada, busque conhecimentos sedimentados, conhecimentos que olham para o futuro, que olham para a humanidade, que integram, né, e não separam. E esses aspectos todos aqui estão trazendo esse grande, fazendo um triângulo, né, um trígono e dois sextis, e os desafios de Marte com a Lua, Sol com a Lua, Plutão com a Lua, Mercúrio e Vênus. Então, é um desafio aonde nós temos que pensar na Lua também como a nossa ancestralidade, o nosso passado. Então, o que nós devemos nos liberar, nos libertar, a Lua também representa a linhagem feminina, as avós, a, a nossa mãe. Então, tudo aquilo que deve ser dissolvido, integrado, transmutado para uma evolução, para integrar a essa humanidade, a esse coletivo. Então, nós estamos vivendo um momento muito rico, muito oportuno para esse salto quântico, né, de podermos trabalhar de uma forma mais sutil e de uma maneira feliz, alegre e integrada à natureza. E Júpiter não está aspectado, mas ele está na quarta casa. Júpiter em Câncer, na quarta casa, aqui neste mapa, né? Ele traz ele está retrógrado, então ele traz a justa medida da forma. Ele favorece a materialização, né? Porque Câncer ele materializa, ele concretiza, são as raízes que dão sedimentação para qualquer vida. E Júpiter retrógrado, ele traz a justa medida. Então, ele traz uma visão de conhecimento, de sabedoria, mas com grãos salis. Isso significa com justa medida. Então, à medida que nós diminuímos um consumo de algo, isso sobra para outra pessoa, sobrando para outra pessoa, isso gera valores mais justos. Então, nós também temos que pensar na justa medida, o quanto ela reverbera no coletivo. Então, esse momento de todas as nossas ações, dos nossos conhecimentos, dos impulsos, das transformações, tudo aquilo que nós fizemos com essa consciência de que como isso reflete
no coletivo, como isso contribui para a sustentabilidade, para uma evolução. Então, é esse o mapa da lua crescente até a lua cheia. Deixo aqui meu beijo de luz para todos, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço. Peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo com as pessoas que gostem, se puder, deixe seus comentários e até o próximo vídeo da lua cheia